Capítulo 48. Série evolutiva das espécies dinâmicas. Lançados para fora do sistema planetário atômico, desfeito pela abertura da espiral através da ruptura do equilíbrio atrativo-repulsivo do sistema, os elétrons, que também são vórtices de velocidade, conservam em sua nova trajetória ondulatória a lembrança do movimento circular original. A dimensão espaço multiplica-se pela nova dimensão tempo, dando origem às novas unidades de medida da energia, o comprimento de onda e a velocidade de vibração. Em função dessas unidades, podemos estabelecer então a série evolutiva das espécies dinâmicas. Vimos a gênese da gravitação, protoforça típica do universo dinâmico, e vimos também algumas de suas características. Essa emanação dinâmica da matéria acentua-se em proporção direta da evolução de gama, devido ao constante aumento dos pesos atômicos no desenvolvimento progressivo da série estequiogenética, que, atingindo o grupo dos corpos radioativos, gera a segunda forma de energia, os raios X. A sucessão genética entre as duas formas é evidente. Assim, superado aquele traço de união que liga matéria e energia, entramos nas formas dinâmicas puras. Escalonando as formas dinâmicas de acordo com a sua velocidade vibratória, a gravitação atinge os máximos do sistema, apresentando também, como já vimos, a máxima velocidade de propagação, razão pela qual chegou-se a acreditar numa gravitação absoluta e instantânea, quando, na verdade, como dissemos, ela é relativa à massa dos corpos e transmitida por ondas, tendo um tempo de propagação. A máxima frequência vibratória que podeis apreciar é dada pelos raios X, sendo esses a primeira forma dinâmica que conseguis observar isolada. Verificaremos, na sucessão das formas dinâmicas, um constante decréscimo na frequência de vibração à proporção que nos afastamos das origens, subindo da gravitação à luz, à eletricidade, etc. É lógico que as primeiras emanações dinâmicas, como gravitação e raios X, sejam as mais cinéticas, pois estão mais próximas da fonte de seu movimento, o vórtice atômico. Devido àquela lei de degradação que estudamos, a vibração tende por evolução ao repouso, através de um alongamento cada vez maior da onda, até alcançar a transformação do movimento de rotação original em translação pura, ponto final do período beta. Porém, como vos disse, não se trata de desgaste nem de fim, mas sim de uma íntima maturação evolutiva, que é um prelúdio das formas de alfa, a vida e a consciência. Se as primeiras formas dinâmicas são mais rápidas e mais poderosas, as últimas são as mais sutis e as mais evoluídas. Se observardes a progressão das frequências em ciclos por segundo das vibrações de um corpo no espaço, verificareis o aparecimento das várias formas de energia. O fenômeno não é novo para vós, tratando-se aqui apenas da sua constatação. Se, a fim de facilitar a observação, tomarmos como ponto de partida o estado de repouso, que é para nós, ao contrário, o ponto de chegada, verificaremos no nível de 32 vibrações por segundo a manifestação da forma que denominais som.
Até mesmo o ouvido consegue, nas notas mais baixas, perceber o ritmo vibratório lento e profundo. A progressão da frequência desenvolve-se sucessivamente por oitavas, princípio esse que já encontramos na série estequiogenética e que depois reencontramos na luz, nos sistemas cristalinos e na zoologia. Perto das 10.000 vibrações por segundo, os sons tornam-se agudíssimos e perdem qualquer caráter musical. Além dos 32.000 ciclos por segundo, vosso poder de percepção auditiva cessa, e as vibrações não vos dão mais nenhuma sensação. Dessa frequência até o bilhão de vibrações por segundo, nada existe para os vossos sentidos. Por volta do bilhão, tendes a zona das ondas elétricas, hertzianas. Somente neste nível entramos no campo das verdadeiras formas dinâmicas, cujas ondas propagam-se através do éter. As ondas acústicas são apenas a última fase de degradação da energia, que se extingue na atmosfera densa. A zona das ondas elétricas sucede dos 34 bilhões até os 35 trilhões, outra região, também desconhecida de vossos sentidos e instrumentos. Segue-se depois a região que vai dos 400 aos 750 trilhões de vibrações por segundo, na qual está a luz, do vermelho ao violeta, em todas as cores do espectro solar. Mais exatamente, tem-se na sequência o vermelho, raio menos refratário, com a média de 450 trilhões de vibrações por segundo, o laranja com 500 trilhões, o amarelo com 540, o verde com 580, o azul com 620, o anil com 660 e o violeta, raio mais refratário, com 700 trilhões de ciclos por segundo. Eis as 7 notas desta nova oitava ótica, tudo quanto vossos olhos percebem. Vossa harmonia de cores não pode ultrapassar uma oitava de vibrações. Além dessas, há outras notas invisíveis para vós, os raios infravermelhos, notas graves demais para vossa retina, e as radiações ultravioletas, notas agudas demais, ambas situadas nas regiões dinâmicas limítrofes do espectro visível. As radiações do infravermelho são sensíveis apenas como radiações caloríficas, escuras. As radiações do ultravioleta são percebidas por sua ação química e actínica, fotografáveis, mas escuras para os olhos. Logo após um breve trecho inexplorado, situado imediatamente abaixo das notas mais graves do infravermelho, estão as notas mais agudas das radiações eletromagnéticas hertzianas. Se continuardes do lado oposto, além do ultravioleta, o exame do espectro químico, muito mais extenso que o espectro visível, atravessareis uma região desconhecida a vossos sentidos e atingireis, a partir dos 228 quatrilhões, uma zona que alcança os 2 quintilhões de vibrações por segundo. Esta é a região da radioatividade, onde ocorre, como consequência da desintegração atômica radioativa, a emissão dos raios alfa, beta e gama, análogos aos produzidos pelas descargas elétricas com elétrons lançados em alta velocidade no tubo de vácuo de Crookes, que produzem os raios X ou raios de Röntgen. Se continuardes ainda,
encontrareis as emanações dinâmicas de ordem gravífica. Nesse ponto, a série evolutiva das espécies dinâmicas liga-se à das espécies químicas, da qual é a continuação. Compreendamos agora o significado desses fatos. A série apresenta evidentes lacunas para vossa observação. No entanto, uma vez que vos indiquei o andamento geral do fenômeno e o princípio pelo qual ele é regido, podeis, seguindo sua lei, defini-lo a priori em suas fases ignoradas, por analogia com as fases conhecidas, como vos disse, a respeito dos elementos químicos ignorados da série estequiogenética. A ligação entre a série estequiogenética e a série dinâmica está justamente na fase das ondas gravíficas, como já vimos. Observamos também a região contígua às emanações radioativas. A escala evolutiva das formas dinâmicas, na verdade, sobe destas fases de máxima frequência para as de menor frequência, em ordem inversa à que seguimos para simplificar a exposição. Em outras palavras, a evolução dinâmica implica num processo de degradação de energia, através do seu decaimento para vibrações cada vez mais lentas em meios cuja densidade em relação ao éter tornam-se cada vez maior, gases, líquidos e sólidos, até a sua completa extinção. O contato com as formas de gama é estabelecido apenas pelos tipos dinâmicos mais cinéticos, o que é lógico, dada a natureza e a transformação do movimento. À proporção que se afastam de gama, os tipos dinâmicos tendem a um estado de inércia, sendo isso também lógico, tendo em vista a exaustão do impulso original, degradado pela resistência do ambiente e pelo processo de difusão. Dessa maneira, considerando somente as regiões que conheceis, a ordem evolutiva das formas dinâmicas é a seguinte: primeiro, gravitação; segundo, radioatividade; terceiro, radiações químicas, espectro invisível do ultravioleta; quarto, luz, espectro visível; quinto, calor, radiações caloríficas escuras, espectro invisível do infravermelho; sexto, eletricidade, ondas hertzianas curtas, médias e longas; sétimo, vibrações dinâmicas, ultrassons e sons. 7 grandes fases também aqui, correspondentes às 7 séries de isovalências periódicas, cujos períodos de S1 até S7 na escala estequiogenética representam os períodos de formação e evolução da matéria. As zonas de frequências intermediárias, também desconhecidas, tais como as que tendes na série estequiogenética, são as fases de transição entre um tipo e outro desses pontos culminantes. Na ascensão, decrescem as qualidades cinéticas, o potencial sensível das formas. Porém, o que se perde em quantidade de energia adquire-se em qualidade. Perdem-se cada vez mais as características da matéria, ponto de partida, e adquirem-se cada vez mais as da vida, ponto de chegada. Assim, partindo da matéria, a substância percorre o caminho da fase beta e chega à vida. Observemos agora o conjunto do fenômeno mais de perto em sua íntima estrutura cinética. Essas formas podem ser individuadas
não apenas pela frequência vibratória, mas também pelo comprimento de onda. Veremos as relações entre esses dois fatos. Comprimento de onda é o espaço percorrido pela onda durante um período vibratório. Individuadas pelo comprimento de onda, as formas dinâmicas apresentam-se com características próprias. Subindo-se ao longo da evolução da série das espécies dinâmicas, o número de vibrações diminui enquanto o comprimento da onda aumenta. Assim, por exemplo, no espectro do violeta ao vermelho, enquanto a frequência decresce dos 700 aos 450 trilhões de vibrações por segundo, decrescendo também o poder de refração, o comprimento de onda aumenta, respectivamente, de 0,4 microns da zona do violeta até 0,76 microns na zona do vermelho, sendo que 1 micron significa 1 milésimo de milímetro. Na faixa das radiações visíveis, estes são os limites para os comprimentos de onda, que continuam a aumentar na direção do infravermelho e das ondas elétricas, e a diminuir na direção do ultravioleta e dos raios X. Ao ultrapassardes o extremo ultravioleta, que inicia em 0,2 microns, encontrais os raios X. Ora, os raios X de maior comprimento de onda são apenas raios ultravioletas, e vice-versa. Estamos no 0,0012 microns. Continuando na outra extremidade da série dos raios X, encontrais os raios gama, que são os mais duros e mais penetrantes, gerados pela desintegração dos corpos radioativos. Alcançais assim o comprimento de onda de 0,0005 microns. Na direção oposta, o comprimento de onda aumenta. Na zona de radiações invisíveis do infravermelho, além dos raios vermelhos, o comprimento vai de 0,76 microns a 60 microns e além. Depois de uma zona inexplorada, aparecem radiações de comprimento ainda maior, as ondas hertzianas, que vão de poucos milímetros ou milhares de microns a centenas e milhares de metros, como aquelas que vós usais nas transmissões radiofônicas. Essa relação inversa entre a decrescente rapidez vibratória e o progressivo aumento do comprimento de onda corresponde ao mesmo princípio de degradação da energia. A substância da evolução está nessa degradação, que não exprime perda nem fim, mas apenas transformação, através da qual readquire-se em qualidade o que se perde em quantidade. Se permanecermos no campo das vibrações puras, inerentes ao éter, excluindo da série de vibrações dinâmicas as últimas fases de degradação em meios mais densos, encontraremos no ápice da escala, como sua forma de vibração mais evoluída, a eletricidade, com frequência vibratória mínima e comprimento de onda máximo. Aí, a frequência de vibrações tornou-se mais lenta, a onda se estendeu, a potência cinética amorteceu-se numa zona mais tranquila. Chegando a esse ponto, as formas dinâmicas criam o substrato de um novo e poderoso impulso, com um novo modo de ser. A evolução, ao atingir o mais alto vértice da fase dinâmica, caminha para novas criações. Passa dessa sua última especialização para uma espécie de classe mais elevada, por meio de uma reorganização das formas individuadas
em unidades coletivas múltiplas. Sem esta retomada evolutiva, o universo dinâmico tenderia, por degradação, ao nivelamento, à inércia, à morte. Esse seria seu fim se, no momento da mais avançada degradação da energia, nos primeiros sinais de velhice das formas dinâmicas, não fosse realizado esse íntimo e intenso trabalho, que é, na sua substância, maturação evolutiva e não degradação, efetuado no sentido de chegar às espécies dinâmicas maduras, prontas assim para serem organizadas em individuações mais complexas. Assim como no último degrau da série estequiogenética, os corpos radioativos transformam-se em energia, também no último degrau da série dinâmica, a eletricidade transforma-se em vida. Tal como a energia diante da matéria significou o surgimento do princípio novo do movimento por onda e da nova dimensão tempo, também a vida diante da energia, por meio da coordenação de forças, com a transmissão dinâmica elevada a entrelaçamento inteligente de contínuas trocas, significará o aparecimento do princípio novo da unidade orgânica e da nova dimensão consciência. Final do capítulo 48.